Vamos falar um pouquinho agora sobre o teodolito, esse equipamento que já não é mais utilizado nas práticas de campo. Então, os escritórios de topografia já não utilizam mais esse equipamento, mas ele é o precursor aí dentro da área da topografia. Então, eu considero extremamente importante e válido que vocês conheçam esse instrumento, um instrumento tão importante, e conheçam as funcionalidades dele. A gente pode ter dois tipos de teodolito: teodolito mecânico e teodolito eletrônico. Esse daqui é o mais simples dele, né, por assim dizer, é o teodolito mecânico. Então, todo o manuseio desse equipamento, ele é feito de forma manual. Ele não tem nenhum componente eletrônico associado, o que torna esse equipamento uma peça valiosíssima. Muitos profissionais, né, que atuavam no mercado na época do uso do teodolito utilizaram esse equipamento aqui por mais de 50 anos. Então, utilizaram a sua vida profissional inteira com um equipamento desse tipo. Então, é importante que a gente conheça esse equipamento. Ele é, de certa forma, muito parecido com a estação total. A estação total ela é mais simples de manusear em alguns aspectos, mas as partes constituintes elas são semelhantes. Então, vamos começar aqui. A gente consegue perceber a mira divisada por um pininho e um alinhamento. Então, a gente tem a mira divisada, que vai permitir o alinhamento do objeto que eu vou querer ver lá na frente, igual nós vimos na estação total. Nós temos a nossa luneta, esse corpo da luneta. A gente tem aqui duas oculares. Então, tem duas posições que eu posso olhar. Uma delas é a que permite acesso ao objeto que eu estou visando. Então, a ocular. E aqui na pontinha eu vou ter o ajuste dos fios do retículo estadimétrico. Por dentro, aqui nessa parte metálica, deixa eu girar aqui para mostrar para vocês. Aqui nessa parte metálica, nós temos o ajuste da imagem, para tornar a imagem mais ou menos nítida. Por outro lado, essa segunda ocular, essa segunda luneta auxiliar, vai permitir a leitura dos ângulos horizontais e verticais. Então, os ângulos nesse equipamento, eles serão medidos nessa luneta. E para tornar essa graduação dos ângulos mais nítida, eu movimento aqui esse ajuste da visão dos meus ângulos. Aqui em cima, eu consigo travar o giro. Deixa eu girar aqui para vocês. Um momentinho. Aqui em cima, a gente tem esse parafuso que faz a trava vertical da minha luneta. Então, se ela estiver solta, ó, a minha luneta se movimenta, muito fácil. Se estiver travado, eu não consigo movimentar a luneta. Se eu forço, eu quebro o equipamento. Então, aqui a luneta está travada, eu consigo fazer a movimentação do ajuste fino. Então, se eu movimento o meu equipamento, esse ajuste fino, parafusinho, para cima ou para baixo, vocês vão conseguir perceber o equipamento movimentando lentamente. Então, é um parafuso de ajuste fino. Então, depois que eu travei, eu posso querer movimentar o meu equipamento para cima e para baixo. Eu vou fazer com o auxílio desse meu parafusinho aqui. De forma similar ao que nós tínhamos na nossa estação total, a gente tem também o parafuso que vai travar o nosso equipamento na horizontal. Então, aqui, esse giro horizontal está travado. Destravei esse parafuso, ele se movimenta muito facilmente. Travei, ele não gira mais. Se eu forçar, eu vou quebrar a engrenagem que faz a fixação desse ajuste horizontal. Agora, para a gente entender um pouquinho como que funciona esse giro horizontal, quando o meu equipamento está travado e eu quero fazer um ajuste fino, o ajuste fino ele é feito nesse parafuso lateral. Então, movimentando esse parafuso, o meu equipamento se movimenta na horizontal de forma bem suave. Então, aqui o meu parafuso de ajuste horizontal do meu equipamento. Quando eu estou olhando, uma coisa que eu esqueci, quando eu estou olhando nessa luneta
O que me permite visualizar, vocês podem olhar que aqui essa luneta ela não tem saída, então eu não estou olhando para um objeto. Eu estou olhando para um limbo, que é uma graduação angular dentro do próprio equipamento. Então, na hora que eu olho nessa luneta, o que me permite enxergar lá dentro é esse espelho. Esse espelho vai jogar a luz dentro do equipamento, e aí eu posiciono o meu espelho de tal forma a captar o ângulo da luz da melhor forma possível, que seja mais interessante para mim. Ele vai refletir no espelho, jogar a luz dentro desse buraquinho, e na hora que eu olho, eu movimento a posição desse espelho de tal forma que, à medida que eu olho, eu consigo fazer a leitura dos ângulos. Como eu disse, ângulos horizontais e verticais. Como a gente consegue fazer a leitura do ângulo horizontal e vertical no mesmo local, a gente precisa de primeiro ajustar para fazer a leitura do ângulo horizontal e depois fazer um ajuste do ângulo vertical. E esse ajuste ele vai ser feito nesse parafuso. Então, para fazer a leitura do ângulo, primeiro do ângulo horizontal e depois do ângulo vertical, ou vice-versa, dependendo do tipo de serviço que esteja sendo desenvolvido, a gente faz o ajuste desses ângulos com o auxílio desse parafuso. Esse parafuso, então, ele tem a capacidade de giro de, no máximo, 1 minuto. Eu giro ele para um lado e para o outro, e à medida que eu giro, ocorre uma movimentação dentro do meu equipamento. Vou tentar mostrar isso aqui para vocês depois. É um pouquinho difícil de gravar nessa posição. Então, ele vai girar e movimentar o ângulo à medida que eu estou fazendo esse giro desse parafuso. Aqui embaixo, a gente consegue perceber um outro parafuso no nosso equipamento, que é esse parafuso aqui lateral. Ele tem um ajuste e, ao mesmo tempo, a gente tem um parafuso. E esse parafuso aqui, nossa, ele está um pouquinho travado. Eu libero esse parafuso. E quando eu libero esse parafuso e libero o parafuso de movimento horizontal do equipamento, a gente consegue girar a graduação horizontal do nosso equipamento. Conseguem perceber aqui o giro desse transferidor que fica aqui na nossa base? Com isso, eu consigo zerar o equipamento. Então, eu estou apontando numa determinada direção, estou com o equipamento travado. Eu vou conseguir, então, girar o meu equipamento, girar até zerar o equipamento na posição que a gente tiver interesse. Então, esse parafuso que permite o giro do limbo horizontal, permite que a gente zere esse equipamento na horizontal. Então, a gente trava aqui. Esse equipamento também tem a bolha tubular e a bolha esférica. Essas duas bolhas auxiliam, né, durante o processo de estação do equipamento e de nivelamento, assim como na estação total. A gente queria gerar um alinhamento, uma centralização e um nivelamento. Essas duas bolhas vão nos auxiliar nesse processo. E nós temos ainda os parafusos calantes, que vão, juntamente com as bolhas, permitir o nivelamento do equipamento. São os nossos calantes aqui. Bom, é isso para a gente aprender aí um pouco mais sobre o teodolito. É um equipamento, como eu disse, similar à estação total. A diferença é que a estação total ela é mais automatizada, ela armazena os dados, ela tem mais funções, mas o teodolito é um equipamento que eu considero, inclusive, mais didático, porque como ele não tem essa parte mecânica, essa parte automatizada, né, a parte eletrônica, a gente precisa de entender tudo que esse equipamento está medindo para os procedimentos de campo. De novo, a gente tira o equipamento, solta o parafuso, segura na lateral do equipamento,
Eu sempre recomendo segurar na base. O equipamento tem que ser guardado destravado, assim como a estação total. E aí a gente guarda ele na caixa.